Game over para o Xandão? O Xande fica fora da jogada? O que está acontecendo? O Sebastião Coelho fez um desafio ao Alexandre de Moraes e disse: ou ele sai ou será retirado desses processos. Mas ele também levanta alguns questionamentos. Será que o Alexandre de Moraes fez isso exatamente para sair da jogada? Não, muita coisa aqui para a gente conversar com você, porque a gente sabe de uma coisa: ninguém fica em cima para sempre. Todos um dia irão cair. Chegou a hora da queda do Alexandre de Moraes? Meu nome é Fábio e se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Se você não compartilhou, joga aí para 3 grupos. Coloca o vídeo em 3 grupos. Eu sei que agora é cedo da manhã, são 6h05 da manhã. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Eu vou botar o vídeo dele aqui. Se você já assistiu, vamos analisar juntos. Se você não assistiu, é uma oportunidade para que nós venhamos assistir juntos e analisar juntos esse vídeo com você. Com você, o nosso querido Sebastião Coelho, falando sobre essa situação que vamos analisar. Vamos lá. Porque não existe pessoas com prerrogativa de foro sendo julgado no Supremo. Mesmo quando existe pessoas com prerrogativa de foro e outros que não têm, eles separaram. Isso começou com Barroso, naqueles casos lá de Minas Gerais, do governador de Minas Gerais. Mandou para a primeira instância, deixou na segunda instância, na Suprema Corte, só aqueles que estavam com mandato parlamentar. Essa é a primeira questão. A situação ela vem para muito esdrúxula. Imagina o seguinte, ele diz que estão ali porque tem pessoas... Pessoal, é fato, né? A gente sabe que as pessoas que estão presas, né, são senhoras e senhores que muitos deles, sim, pedrejaram e têm que ser punidos pela invasão. Aquilo ali não era algo bom, nós sabemos disso, mas essas pessoas não têm foro e as pessoas têm que ser julgadas, no caso, ele não tem ali o direito de julgá-las, né? Não é o juiz que deveria julgar essas pessoas por eles não terem foro privilegiado. Basicamente é isso que ele está falando. Vamos lá. Com prerrogativa de foro. Não existe uma só pessoa com prerrogativa denunciada. Exato. Então, veja a situação que pode ocorrer. Todas essas pessoas serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal têm direito ao duplo grau de jurisdição, como a doutora Carol acabou de explicar, e não ter nenhuma pessoa, nenhum parlamentar processado no Supremo Tribunal Federal. Então, vão essas pessoas todas condenadas por um juízo incompetente sobre a alegação de que... Exatamente, um juiz incompetente. Não é da competência dele julgar essas pessoas naquela instância. Basicamente é isso. Vamos lá. Existem parlamentares e não existe. Não é? Então, essa é uma situação muito aflitiva. O ministro relator, ele já foi denunciado todos os abusos que ele já cometeu. Mas essa afirmação dele, esta semana, de que seria vítima de um enforcamento, de um morto por enforcamento... Aliás, ministro, o senhor só pode ser enforcado por sua própria língua. Uau! Meu Deus! O desembargador diz que Alexandre de Moraes só pode se enforcar com a sua própria língua. O chamou de linguarudo. Olha, homem de muita coragem, né? Mas sabe que o povo brasileiro tem muito respeito ao Sebastião Coelho. Quem é que está aqui, você admira o Sebastião Coelho? Vai no comentário, diz eu. Eu tenho uma grande admiração por ele, por sua coragem. Diz aí. Pelo que o senhor fala toda hora. Então, o senhor vai apertando a corda no seu pescoço pelo que o senhor fala todos os dias. Isso pode acontecer, mas pelas pessoas, duvido. Agora, são duas situações. Se esse fato for verdadeiro, deveria ser do conhecimento de todos os advogados e o ministro deveria ter se afastado do processo. Pessoal, vai no comentário, diz para mim, quem é que acredita que esse fato é real? Realmente
houve uma ameaça e houve um plano. Eu sempre falo para vocês que tento explicar que uma ameaça que ela não tem como ser concluída, então é uma bravata. Por exemplo, eu vou falar mais tarde com vocês sobre o caso de uma petista que foi presa por ameaçar usar um anthrax lá, um ataque terrorismo contra o pessoal lá da palhaçada, né, do circo do dia 8 que o Lula estava fazendo. Então, por exemplo, uma mulher, na minha opinião, foi uma bravata. Por quê? Porque eu não acredito que aquela mulher possa ter anthrax com ela. Não tem a menor condições ou capacidade daquela mulher ter isso. Então, foi uma bravata. Ela não tinha como fazer aquilo que ela ameaçou fazer. E aqui é a mesma coisa. Eu acredito, nós precisamos ver as provas, mas é difícil acreditar que as pessoas que falaram que queriam fazer isso com ele realmente tinham condições para fazê-lo. Eu acho que esse é o ponto crucial. Vamos lá. Ele é parte, se ele for vítima Vamos voltar aqui. Voltar. Se esse fato for verdadeiro, deveria ser do conhecimento de todos os advogados e o ministro deveria ter se afastado do processo. Ele é parte, se ele for vítima se esse fato for verdadeiro, ele é uma vítima, tá certo? Então ele é parte do processo. Ele não pode ser o julgador. Veja que o próprio diretor da Polícia Federal disse desconhecer o fato. O secretário executivo do Ministério da Justiça, que sabe de tudo, foi interventor na segurança pública de Brasília, não conhecia o fato. Então, a situação ela é gravíssima. Nós estamos tratando aqui da situação jurídica, que é o que nos interessa, né, Carol? Enfim, do que pode ser feito por essas pessoas que estão indevidamente, injustamente processadas, mas isso tem que ter consequência no âmbito institucional, no âmbito político. Se essa afirmação não for verdadeira, o ministro perde toda a credibilidade da vida dele inteira. Mas nós temos que tomar essa informação não com a gravidade de que poderia acontecer, mas que um maluco qualquer pudesse, num grupo lá, ter dito que vamos matar o ministro por enforcamento. Aquela questão de ir para Goiânia até o tiro fora. Veja, se isso aconteceu e ele está relatando, ele está se colocando na condição de vítima. Ele se sentiu intimidado com aquela situação, embora ele relate, tem aquela segurança toda, não é? Então, essa situação, nós estamos conversando, Serrão, nós os advogados, esses jovens aí mais à frente, evidentemente, mas nós vamos entrar com as medidas judiciais cabíveis para anular todos esses processos. De que o senhor Alexandre de Moraes, ele saia do processo. Se não sair, ministro, nós vamos lhe retirar. Entenda que nós vamos lhe retirar. De uma forma, o senhor vai sair desse processo. Creia nisso. De que o senhor Alexandre de Moraes... Inacreditável, né? Inacreditável a coragem desse advogado, hoje a gente pode dizer, né? Que realmente foi para cima de Alexandre de Moraes e disse, ou você vai sair, ou nós iremos te tirar. A pergunta que nós temos, pessoal, é bem simples, como ele falou aqui. Será que o Alexandre de Moraes, ele falou isso, né, que ele estava sendo ameaçado? Porque falando isso, ele se coloca em uma situação que ele não pode mais julgar o caso. E uma coisa, eu estava até conversando com o pessoal lá no grupo do WhatsApp, é o seguinte, cara, o nível de estresse que o Alexandre de Moraes tem nesses últimos anos, isso é muito ruim para a saúde e não existe pessoas no mundo que aguenta isso por muito tempo. Vai chegar uma hora que ele vai ter que mudar, alguma coisa vai acontecer, mas ninguém consegue carregar esse nível de estresse para sempre. Ele terá, ou isso aí foi uma jogada, a jogada para sair do jogo,
né? Tipo, realmente falar algo que o colocaria numa situação onde ele teria que se ausentar. Então, isso pode ter uma jogada, por isso que o advogado, o Sebastião Coelho, ele diz claramente que ou o Alexandre de Moraes sai ou ele será tirado, mas que ele também acredita que pode ter sido uma jogada. Porque nós lembramos que desde lá de trás, quando se falava daquilo que aconteceu na Itália, nós temos tido alguns problemas, né? Alguns problemas sérios. Por quê? Porque nós nunca tivemos as imagens do que aconteceu na Itália, né? As falas que a Globo seguiu, a Globo disse, mas nunca tivemos acesso às imagens. E aquela coisa, o povo brasileiro não está dizendo que A ou B está mentindo. O povo brasileiro está dizendo que não consegue ter acesso àquilo que foi dito ser de verdade. E a mesma coisa agora. Foram 3 ameaças sérias, sendo que nós tivemos uma CPMI e na CPMI isso não foi levantado. Ninguém viu isso na CPMI. Ninguém falou sobre isso na CPMI. E quando perguntado sobre essa situação, por exemplo, que culpado é A, B e C, a CPMI foi um julgamento de tudo que aconteceu. E ali você não viu ninguém sendo necessariamente condenado. E o próprio o chefe lá da Polícia Federal, ele disse que eram mensagem de pessoas alopradas. Ou seja, mensagem de pessoas alopradas não é necessariamente uma ameaça. É como eu falei para você, mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou fazer um vídeo sobre o petista terrorista, que a grande mídia não está falando de nada. A grande mídia se calou. Cara, a grande mídia, quando viu que tinha um atentado terrorista, cara, a primeira coisa que eles fizeram, obviamente, é correr para ver quem era a pessoa. E como todo mundo viu que no vidro tinha uma foto gigantesca do Lula, então a mídia se calou. Não quis mais falar do assunto. Engraçado, né? Agora, eu, como uma pessoa que realmente nós aqui no nosso canal prezamos pela verdade, eu digo com toda certeza que isso aí, dessa mulher ter falado o que ela falou, tá me cheirando também uma grande bravata. Porque não acredito eu que ela realmente tenha em sua posição Anthrax. Ou seja, pensou? Uma pessoa acusa de atacar, fazer um ataque terrorismo com Anthrax. Você chega no carro petista dela, você contra sabão em pó, você vai prender a mulher por ameaças? Não, você vai dizer que foi bravatas. É a mesma coisa que aconteceu no dia 8 e talvez, as mesmas coisas que aconteceram na ameaça ao Alexandre de Moraes. Podem ter sido todas bravatas. Alguém falou, né? Porque o cara é um aloprado, o cara tá nervosinho, usou o fígado, falou que não devia falar, mas não é um crime. É uma simples bravata, porque não existia possibilidade do cumprimento. Por exemplo, aquela que falou das forças especiais, pelo amor de Deus, que força especial é essa? Não existe. Aí depois falou do enforcamento, peraí, só se foi como o advogado falou, só se foi desfocada com a língua. É mais ou menos isso. Então é um absurdo total que a gente tem visto todos esses dias. A gente precisa colocar o pé no chão e entender o que realmente está acontecendo. Então pode ser que o Alexandre de Moraes venha se retirar desse processo, porque ele já não aguenta mais tanto estresse todos os dias e está brigando na mídia e mais mídia, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso, não esqueça, daqui a pouquinho vamos falar sobre o caso da terrorista petista. Um abraço, daqui a pouquinho te vejo. Gostou desse vídeo? Todos os dias às 15 horas nós temos uma live onde falamos de tudo o que acontece no nosso Brasil. Acreditamos que vamos virar esse jogo, tudo o que acontece nos Estados Unidos e também pegamos no final da live e respondemos todas as suas perguntas. É uma live que acontece todos os dias, de segunda a segunda, às 15 horas. Se o YouTube não te marcar, simplesmente entre no canal às 15 horas e estaremos ao vivo para conversar com você. Deus te abençoe. Te vejo amanhã às 15 horas. Tchau, tchau.